Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 15 de outubro de 2023. Mulher bebe demais em comemoração de divórcio, bate o carro e acaba presa na Inglaterra. Parte 2. Uma professora decidiu comemorar a sua primeira noite de liberdade após o divórcio, mas exagerou nas taças de vinho, bateu o carro que dirigia e acabou presa por dirigir embriagada. O incidente aconteceu em 9 de junho, em Cheshire, na Inglaterra. As informações são do Daily Star. Deborah Peplow, 39, saiu com amigos para beber e brindar o fim de seu casamento. Ao deixar o bar, ela bateu a sua Range Rover em outro veículo no estacionamento e partiu sem prestar assistência. A polícia foi acionada sob a denúncia de um possível motorista embriagado dirigindo na região. O carro da mãe de 3 filhos foi rastreado com a ajuda das imagens das câmeras de segurança, que identificaram a placa do automóvel, permitindo o rastreamento dos dados do dono. Quando agentes da lei chegaram até a casa de Peplow, a mulher estava do lado de fora do veículo, descalça e com sinais de embriaguez como fala arrastada e incoerente. Ela ainda ofereceu resistência para realizar o teste do bafômetro. Uma vez concluído o exame, indicou que Deborah Peplow tinha 3 vezes mais álcool no sangue do que o limite legal permitido no país. Na delegacia, após recuperar a sobriedade, Deborah afirmou que estava curtindo a primeira noite com amigos depois da separação. Segundo ela, o ex-marido era abusivo e não permitia que ela se socializasse. O caso foi a julgamento. A professora não poderá dirigir por 2 anos e terá de pagar as custas do processo, R$ 1.220, 200 libras. No livro Evolução em 2 Mundos, o espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, responde a seguinte pergunta sobre casamento e divórcio: poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? Nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos evoluídos que estagiam nos planos inferiores. Não podemos olvidar que, na Terra, o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual, aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, o cônjuge liberado da veste física, quando se ajuste à feição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que exercita a compreensão e o amor puro. Quanto à reunião no plano espiritual, é razoável se mantenha aquela em que prevaleça a conjunção dos semelhantes, no grau mais elevado da escala de afinidades eletivas. Se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau menor de afinidade demonstram sadia condição de entendimento, são habitualmente conduzidos, depois da morte, ao convívio do casal restituído à comunhão, desfrutando posição análoga dos filhos queridos junto dos pais terrenos, que por eles se submetem aos mais eloquentes e multifários testemunhos de carinho e sacrifício pessoal para que atendam, dignamente, à articulação dos próprios destinos. Contudo, se a desesperação do ciúme ou a nuvem do despeito enseguecem esse ou aquele membro da equipe fraterna, os cônjuges reassociados no plano superior amparam-lhe a reencarnação, à maneira de benfeitores ocultos, interpretando-lhes a rebelião por sintoma enfermiço, sem lhes retirar o apoio amigo, até que se reajustem no tempo.
Ninguém veja nisso inovação ou desrespeito ao sentimento alheio, porquanto o lar terrestre enobrecido, se analisado sem preconceitos, permanece estruturado nessas mesmas bases essenciais, de vez que os pais humanos recebem, muitas vezes, no instituto doméstico, por filhos e filhas, aqueles mesmos laços do passado, com os quais atendem ao resgate de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. É nessa condição que, em muitas circunstâncias, surgem nas entidades renascentes, sem que o véu da reencarnação lhes esconda de todo a memória, as psiconeuroses e fichações infanto-juvenis, cuja importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, carentes de mais amplo contato com as realidades do espírito e da reencarnação, que lhes permitiriam ministrar aos seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral. Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos de parecer não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem-lhe ainda as sugestões animalizantes e, por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços. Francisco Cândido Xavier quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores. E com isso exercem viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após explorar-lhes o mundo emotivo, quando não se internam pelas aventuras do homicídio ou do suicídio, espetaculares, com a fuga voluntária de obrigações preciosas. É imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, a benefício deles, para que se não agreguem a maior desgoverno, e a benefício de si mesma, a fim de que não regresse a promiscuidade aviltante das tabas obscuras, em que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais, em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de outubro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.